Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Cuidar da Criança e Cuidar da Família. Eu sou a doutora Jana e hoje a gente vai falar sobre um tema bastante relevante e bastante comum, cada vez mais frequente no consultório pediátrico, que é a ansiedade. E para a gente conversar a respeito desse assunto tão importante e tão atual, eu chamei aqui comigo a psicóloga Sabrina Galdino Temuco. Ela é formada em psicologia, pós-graduada em psicologia infantil, e ela veio aqui para agregar bastante conteúdo e trocaremos várias ideias a respeito do que a gente pode fazer para superar esses tempos diferentes, difíceis que as crianças estão enfrentando. É um prazer estar aqui contigo, muito obrigada por estar presente aqui conosco e vamos trocar algumas ideias e algumas figurinhas. Sim, muito obrigada. Sabrina, o que assim tu tens visto? Em geral, eu, pelo menos agora com esses meus anos de formada, eu percebo cada vez mais que os pais têm trazido as crianças muito novas com questões relacionadas à ansiedade, né? Então, aquela criança de 4, 5 anos que tem dor de barriga, que a gente não acha uma causa, ou então aquela criança ali com 7, 8 anos que começa a ter dificuldades na escola, não consegue dormir à noite. Isso é só uma impressão pediátrica que essa incidência está aumentando ou realmente é uma situação que a gente também tem visto nos consultórios de psicologia? Sim, a gente tem visto com muita frequência, assim, no consultório é uma demanda bem grande que surge, né, cada vez mais cedo. Antes a gente acompanhava e via muito mais na entrada da adolescência. Hoje a gente tem realmente crianças de 4, 5 anos com bastante sintomas, né? E tem causado muita preocupação, né? O porquê, né, que isso vem acontecendo, porque deixa os pais bastante preocupados, né, angustiados também em relação a isso, mas fica sempre a dúvida, né? O que está causando, né? Por que, meu Deus, tem tudo, né? Eu dou tudo para o meu filho, eu faço tudo o que ele precisa, não falta nada. E por que está ansioso, né? Por que está dessa forma? A gente pensa assim, pô, não tem nem boleto para pagar, né? E está preocupado com o quê? Uhum. E isso é uma coisa que realmente, assim, me deixou bastante questionando essas situações, essas mudanças nesses últimos anos, né? E buscando bibliografia, a gente tem visto que também está saindo bastante material, principalmente no período pós-pandemia, né? E alguns autores afirmam que realmente a gente está passando por uma revolução da infância, né? Então, a gente tinha uma infância na nossa geração e hoje a infância, ela mudou de rumo. E tu tens esse conhecimento também a respeito dessas características, como que era a infância na nossa geração, o que mudou e como que as crianças estão sendo crianças nos dias atuais. Sim, a gente tinha uma infância muito mais baseada no brincar, né? Então, o brincar era o que constituía, assim, né? A gente sempre fala que a criança, ela brinca de vir a ser, né? Então, ela quer brincar de médico, ela quer brincar de professora, ela quer brincar de escolinha, ela quer brincar de secretária, ela quer brincar de várias coisas. E hoje, o brincar, ele mudou muito, né? Então, hoje a criança, com a questão da internet, dos eletrônicos, ela tem um brinquedo pronto, que faz tudo por ela, né? Então, assim, ela meio que é espectadora do brincar, ela não brinca mais, ela não cria mais, ela não... E isso interfere muito no desenvolvimento dela, de todas as formas, mas principalmente nessa questão da constituição psíquica, do desenvolvimento, né, emocional, porque ela vai ficando muito empobrecida de recursos, né? O brincar oportuniza, né, o matar e o morrer, né, então eu te matei, daí pronto, agora eu já vivi de novo, né, então eu sou bandido, mas eu também sou policial, e com isso eu vou tendo muito mais recurso, né, dentro do faz de conta, que vai construindo a minha subjetividade, e quando não tem isso, né, ela fica muito refém daquilo que ela recebe pronto. E a gente vê também que a criança precisa de um tempo ocioso para desenvolver essas habilidades, né? Essa criatividade, esse livre brincar. E eu percebo hoje que desde muito pequenas as crianças já são muito ocupadas, né? Então, assim,
porque meu filho com 3 anos faz inglês, jiu-jitsu, natação, violão, violino e tênis e vai na escolinha, ou então assim, os bebês com 1 ano, eles saem para a escola, para o centro de educação infantil, chegam às 7 da manhã, ficam até às 6 da tarde, apesar de eles não ter atividades regulares esse tempo todo, mas eles têm uma rotina a seguir e não tem um tempo que eles conseguem ficar sozinhos, né? Criando as próprias brincadeiras, ou mesmo assim se frustrando se de repente ele está tentando subir num brinquedo e ele ainda não consegue, ou se ele sobe, ele cai. Hoje em dia, a gente percebe isso muito assim nos parques infantis, né? Eu lembro quando nós éramos pequenos, tinha aqueles trepa-trepa enorme, assim, de metal, que tu botava a mão, dia de calor queimava, né? O escorregador que queimava o bumbum também, né? E hoje em dia é tudo muito seguro, né? Muito feito para a criança não se machucar. E eu penso que essa questão do se machucar de uma maneira, claro, controlada, deve também fazer muita diferença sobre essa autoafirmação, né? Então, assim, muitas vezes a criança não é exposta a esses desafios e ela não aprende a superá-los, né? E penso também que isso tem a ver com a preocupação de nós, como pais, de que não aconteça nada ruim, né? E querendo ou não, nós somos não só os nossos filhos, mas nós já somos uma geração ansiosa, né? E tem também um componente genético associado, assim, com esses perfis de crianças que são ansiosas, ou pode acontecer de uma criança, um pai, paz e amor, uma mãe bem de boas, também desenvolver ansiedade. Então, né, Jana, isso tudo que tu traz, assim, a questão das mudanças que a gente teve, né, do aumento de atividades, né, a gente tem uma mudança social muito grande, né, e reflete muito. A questão do tempo que uma criança precisa, né, nem sempre é o tempo que o adulto dispõe. Então, se fala muito assim, né, os pais muitas vezes falam da questão de quantidade e de qualidade. Eu preciso de tempo de qualidade com o meu filho. Mas uma criança precisa de quantidade também. Ela não precisa, então eu vou ter 30 minutos que eu digo para a criança, vem cá, vamos brincar. Vamos agora brincar. Não, mas eu tenho o tempo da criança. Eu tenho crianças que dizem para os pais, né? Pai, mas eu tô cansada agora. Mas eu não quero fazer isso, né? Então, assim, não vai ser aquele ali um tempo de qualidade, porque é o tempo na agenda do adulto, né? Então, isso faz com que a criança tenha que se encaixar na nossa rotina, né? Ela tem muitas tarefas, muitos compromissos, as atividades extra-classe, é como se eu tivesse que oportunizar tudo para o meu filho, para ele estar preparado para uma vida adulta, né? Sendo que isso não é garantia de nada, né? Então, assim, não é garantia nenhuma. A gente precisa pensar que a criança aprende muito na vivência, naquilo desse tempo ocioso, de eu criar, né, pensar o que eu quero fazer. As crianças chegam pra gente hoje, né, mas eu vou fazer o quê? Eu vou brincar de quê? Né, mas não tem nada para fazer. Então diz para mim, o que é para eu brincar, né? Isso é uma coisa que me assusta, assim, já na minha própria casa, é uma coisa que eu tenho visto desde muito pequena, assim, que aparentemente as crianças precisam ser ensinadas a brincar, né? Por quê? Porque isso foi uma coisa meio, vou dar um exemplo meu, assim, a gente sempre teve uma pessoa que nos ajudou muito com as crianças e a gente sempre teve ela muito em cima dos meninos. Então, ela propunha brincadeiras, ela levava para passear, ela dizia quando é hora de comer, quando é hora de dormir, e maravilhoso, sou mega grata, mas isso, infelizmente, fez com que, de alguma maneira, eles se sentissem meio que eu preciso de alguém para me dar o comando, né? Isso. E, de repente, quando eles têm 3, 4, 5 anos, e às vezes eles vão para uma escolinha que não tem aquela pessoa, aquela mãe, aquela avó, aquela babá que está sempre comandando, isso gera uma ansiedade tremenda, né? Então, a gente vê muitas vezes essa ansiedade já no início da escola, né? Sim. Aquela criança que chora extremo, muito tempo para ficar, que tem muito medo, né? A questão de não ter autonomia de dormir no próprio quarto, né? E, assim, existem, claro, situações, mas eu vejo, assim, que, às vezes, pelo fato de que os pais têm medos, né, enfim, receios, eles acabam não dando a liberdade ou a autonomia para a criança se sentir segura num ambiente que é só dela, né? A gente sabe que
dormir no quarto dos pais durante um período ali no início da vida é muito importante, mas é importante também que a criança saiba que apesar de eu não estar grudado no meu pai e na minha mãe, eles estão aqui do lado e eu posso, né, eles podem me acolher quando eu preciso. E é muito, muito comum eu ver crianças de 3, 4, 5 anos dormindo na cama, né, no quarto dos pais, que está na cama. Então, eu acho que a gente também, como pai e mãe, tem que tentar reforçar essa não digo uma liberdade, mas reforçar essa segurança para eles, né? Isso, porque eu sempre me questiono, quem responde a demanda de quem? É os pais que acolhem a demanda da criança ou é a criança que acolhe a demanda dos pais? Quem precisa de quem? Né? Porque muitas vezes vem a culpa, né? Por parte dos pais. Eu já tô tão atarefada, não tenho tempo o dia todo, então se ele dorme aqui comigo, daí, pelo menos a gente tá um tempinho juntos, a gente compensa. Mas o dormir sozinho faz uma função nesse desenvolvimento, né? Então, assim, é importante isso, é um passo a mais, como ir na escolinha, como dar conta de ficar brincando com um amigo, essa separação, né? Eu confiar de que não precisa ser a minha mãe, não, né? Então, eu vou estar seguro, né? A gente blindou demais essa infância, né? A gente criou uma bolinha ali, uma infância perfeita, muito segura, né? Que não prepara essa criança para crescer. Eu falo muito para os adolescentes, os jovens no consultório, ninguém acorda aos 18 sabendo tudo. A gente não acordou pronto. Eu tive 18 anos para aprender. Então, assim, eu preciso muito entender que para eu dar conta das coisas, eu preciso saber quais são essas coisas, eu preciso vivenciar essas situações. Não adianta alguém vir me dizer, então, né, eu tenho, assim, adolescentes que lidam com questões como, não, mas daí, se eu for na padaria e alguém me fizer uma pergunta e eu não souber o que dizer, daí, né, então, assim, da onde vem? Porque antes disso teve uma série de vivências que talvez não aconteceram para naquele momento se angustiar tanto com algo tão simples, né? Então, isso tudo são pequenas coisinhas que estão uma amarrada na outra. E a gente precisa ter isso claro, né? Que tentar blindar essa infância, deixar ela tão segura, incapacita. As nossas crianças e deixa elas extremamente ansiosas, com muito medo, porque daí tem as vias da ansiedade, né? Em cada ela vai desembocar de um jeito diferente. Um vai ficar com muito medo, outro vai ficar muito perfeccionista, outro vai se cobrar demais, né? E a questão de o que o outro pensa de mim. Então, assim, isso vai desencadeando dentro da idade muitas questões, né? Antes tu perguntou sobre a questão, né? Mas pais extremamente tranquilos podem ter filhos ansiosos também? Podem também, né? Existe um fator genético aí, né? Atravessado também que pode aparecer, mas o meio influencia muito. Esse ambiente que a gente proporciona para as crianças influencia muito. E isso é bastante complexo da gente pensar, porque é meio que a gente precisa nadar contra a maré, assim, né? Porque vem uma sociedade toda levando para um fluxo, né? De muitas atividades, de muitas coisas, de vamos aprender o máximo possível, a infância é um tempo, e daí a gente diz, não quero fazer atividade nenhuma, não quero tela, não... E aí, assim, né? Como é que a gente sustenta isso, né? A gente precisa ter claro, né? Tem um ditado que fala, né, que precisa de uma comunidade inteira para criar uma criança, né? Então, e hoje a gente não tem mais isso. Isso eu sempre falo, assim, é uma coisa que vem me angustiando, que as crianças não têm mais um espaço seguro, né? Então, assim, não tem mais aquele campinho no final da rua para jogar bola, não tem mais aquela rua que os vizinhos todos se conhecem e todo mundo um cuida do outro, né? Então, muitas vezes tem famílias que moram em condomínios, em apartamentos, enfim, que não conhecem o vizinho de porta, porque também no dia a dia e tem horários distintos, né? E as crianças ficam confinadas, e isso para mim talvez acaba sendo um gatilho muito grande, porque eu brinco assim que a ansiedade ela é como se fosse um vulcão em erupção. Se a gente dá vazão para aquela lava, e como que a gente vai dar vazão? A gente vai dar vazão com a criança correndo, né? A criança brincando. E hoje em dia, muitas famílias, os adultos em geral,
a gente não tolera mais muito a criança fazer barulho, né? A gente não tolera a criança pulando. Então, assim, vai num restaurante, se tu tem um filho que tá um pouco mais agitado, pega o celular para não incomodar, né? E se também tu é desses que não, eu vou ser firme, não vou dar o celular, as mesas ao redor ficam tudo te olhando feio, né? E claro que a gente vai escolher, eu vou escolher então um restaurante que a gente tem que se adaptar um pouco à realidade das crianças, né? Mas o fato dos adultos não aceitarem mais que tem uma criança que seja ativa, que corra, que pule, que brinque, que faça barulho, isso é uma coisa assim meio assustadora, porque esses adultos também foram crianças que foram assim, né? E se a gente não dá essa liberdade, não dá essa oportunidade, esse espaço para a criança gastar essa energia, claro que essa energia vai se voltar para si mesmo, né? E a ansiedade nas crianças nessa fase ali, 6, 7, 8 anos, ela está muito ligada a alguns fatores orgânicos também, né? Então, o nível de atividade física que essa criança tem, de brincadeiras mesmo, de criança tem que suar, tem que vir suja para casa, né? Então, a maioria não tem mais essa oportunidade. O padrão de sono da criança. Então, assim, o sono, a gente tem, em diferentes etapas da infância, a gente tem tempos ideais de sono, horários para a criança dormir, que muitas vezes a família chegou em casa às 7 da noite, pegou trânsito e tal, e aí vamos dar banho, o único horário que eu tenho para ficar com meu filho é depois das 9 da noite, aquela criança vai dormir às 10, e se ela precisa ir às 7 da manhã para a escola, ela vai estar com déficit de sono crônico, e isso vai refletir também com um aumento de cortisol, com um aumento de neuropeptídeos que deixam a criança nervosa e irritada, né? A alimentação também, que eu vejo muito, né? Então, a criança que tem uma alimentação muito irregular, muito rica em carboidrato, né? A gente sabe que é meio que não tem uma comprovação científica que a criança que coma muito açúcar fique muito agitada. Mas uma coisa que a gente normalmente vê, criança que está sempre acelerada, se tu vai ver, se a gente dá uma maneirada no doce, ela dá uma desacelerada também, se conseguir organizar um pouquinho mais a refeição. Então, eu penso que também a parte orgânica das crianças predispõe à ocorrência dessa ansiedade e que a gente tem que tentar ajudá-los a canalizar e não necessariamente levando a terapia ou levando a usar medicamentos, né? Os pais muitas vezes acham que, não, então tá com isso aqui porque tem que tomar remédio ou tem que ir na psicóloga. E às vezes pequenos ajustes no dia a dia fazem toda a diferença, né? É que a gente precisa entender que o sintoma é só a pontinha, né? Então, assim, o que vem antes disso, né? Por que isso está aparecendo? Então, às vezes, uma reorganização desse ambiente, dessa rotina, dessa questão familiar, reflete muito e tem uma melhora muito significativa. Mas é mais fácil, muitas vezes, né? Eu preciso de que outra pessoa me diga isso, né? Então, assim, ou vamos entrar com uma medicação para tentar tamponar isso, assim, né? Mas para a criança não vai ser significativo, porque ela precisa desse suporte, ela precisa disso. A gente vê, eu sempre penso assim, né? Eu gosto de pensar junto com as crianças, a ansiedade vai daqui até aqui. Até aqui ela é boa. Então, eu sempre digo para eles, se a gente fosse trocar esse nome da ansiedade por outro nome, qual seria dessa parte boa? Que é aquela, tá chegando, tá quase. Eu digo para eles, é a animação, é a empolgação, eu quero que aconteça, que chega logo, vai ter uma viagem, vai ter um passeio, vai ter, né? Então, eu fico na expectativa, é a animação. Essa outra metade para frente, se a gente fosse trocar o nome, seria a preocupação. E se não der certo? E se ninguém gostar de mim? E se eu não conseguir? E se? Todas as possibilidades ruins, né? O que eu vejo hoje? Antes a gente trabalhava com as crianças muito mais nessa parte positiva aqui. Hoje eu vejo elas em cima da linha. Então, assim, é como uma pisadinha. Elas estão aqui. Então, elas estão muito preocupadas, muito tensas, né? Um estado de alerta o tempo todo. Né? Então, como se tudo fosse uma ameaça e não uma descoberta, né? Porque, assim, eu preciso descobrir, eu preciso explorar, eu preciso criar, né? A história dos parquinhos, né? Antes era muito mais arriscado. E esse arriscado fazia com que eu precisasse aprender com o mais velho, que eu precisasse olhar o que ele faz, qual a estratégia que ele usa. Hoje, o chão é macio, as pontas são redondas, não gira muito rápido, o escorregador é mais baixo. É atrativo para quê?
outra, né? As mães muitas vezes estão ali ao redor no parquinho. Aí não cai, não vai, né? Aí tem ali uma treta de uma criança que passou na frente da outra, já vai a mãe lá querer separar. Então, assim, não dá essa autonomia de a criança desenvolver uma socialização saudável também, né? Isso. Óbvio que a gente tem a preocupação, né? De, vai que alguém, eu não tô olhando e alguém vai lá e pega meu filho. Isso é uma coisa que eu acho que não tem mãe que não pensa. Mas aí é de um extremo a outro também. E a gente conseguir dosar isso é um exercício que muitas vezes a gente acaba entrando no automático, né? E para quem é mãe e pai e se preocupa realmente com o bem-estar físico, com a segurança física da criança, às vezes não fica tão claro que às vezes o excesso de segurança também é ruim. Também é ruim. Muito, atrapalha muito, né? Muito. Porque a criança tem, a história, vamos pensar o amarrar o cadarço. Eu só aprendo a amarrar o cadarço tentando e muitas vezes no início vai ficar frouxo, não vai dar certo e a repetição vai fazendo aquilo ali. Então, assim, tudo nesse desenvolvimento é um aperfeiçoamento dessas funções, né? Então, eu preciso vivenciar, eu preciso correr, eu preciso pular, eu preciso subir, eu preciso escalar, eu preciso tentar. E não sempre com uma segurança, com uma garantia. Às vezes eu vou cair, às vezes eu vou ralar o joelho, às vezes eu vou quebrar o braço, né? Então, assim, pode acontecer. Existe um risco, mas esse risco é algo controlado, vamos pensar até então. Claro que a gente sabe assim, mas existem acidentes, mas, né, fatalidades, não dá pra gente ficar preso nisso, porque daí aí vem a parte ansiosa do adulto. Mas e se acontecer, né? E se eles roubarem? E se, né? Eu vejo assim, né, Jana, as crianças, até uma certa idade, no desenvolvimento, tu tem critérios, tu tem marcos do desenvolvimento que ela precisa alcançar. Quando ela passa ali dos 7 anos, a gente não tem mais. O que se espera de uma criança? Tá? Então, agora, quais são o que ela tem que atingir? Então, ela já anda, ela já fala, ela já usa o banheiro, ela já se alfabetizou, ela já, né? Então, assim, e agora? Daqui para frente? Daí a gente fecha ela numa bolinha. E daí? Como é que faz? Então, essa criança precisa continuar desenvolvendo, ela precisa continuar tendo demandas, ela precisa ir aprendendo coisas. E isso vai se construir muito nesse brincar, resolver conflito, né? Virar o juiz da própria brincadeira, né? Então tá, alguém não cumpriu, vamos fazer a regra é essa, alguém não cumpriu, agora o que faz? Vamos, sem um adulto para dizer, não, é assim, não, ninguém pode ficar triste. Por que não? Né? Daí a gente chega na adolescência, chega na vida adulta, não sabe ficar triste, me desespero. É a mesma coisa do ganhar, né? Então, assim, tem situações e competições em escolas em que, assim, não existe mais perdedores e ganhadores e todo mundo que ganha medalha. Pô, aí chega realmente na vida real, como ela é, e aquela criança que ganhou muitas medalhas de participação, nunca precisou se destacar. Quando ela precisa se destacar e não consegue, ela não sabe como lidar com isso. E aí a gente está lidando com uma geração de adolescentes e jovens adultos muito frustrados, né? Frustrados porque eles não têm, assim, acho que tem pouca tolerância à frustração e com isso eles também têm poucos momentos em que eles têm um prazer genuíno, né? E eu vejo que isso também, dessa questão da vontade de se autogratificar, vamos dizer assim, eu acho que tem bastante a ver com as telas também, né? Já desde muito pequeno. Então, assim, queria que tu falasse um pouquinho, assim, o que a literatura, o que os estudos mostram de... Tem um tempo de tela que, assim, se eu fizer isso aqui, se eu for dar tela só com 10 anos pro meu filho, ele não vai ter nenhum problema, né? Que bom seria, né? Se a gente tivesse esse manual, nós assim, adultos, né? Não tivemos tela de pequenos, também temos problemas. Então, também eu acho que a questão não é essa, né? Não é essa. Mas a gente precisa pensar. A tela, eu falo para as crianças pequenas no consultório, muitas delas, assim, hoje a gente trabalha com os pais, assim, no sentido, muitas vezes, de, não, vamos tirar o máximo possível, assim, né, TV e ainda, assim, não YouTube. Vamos ver canal de desenho, vamos Netflix, nada daquilo que dá para te trocar rápido, passar para frente, pular, né? As crianças, eu vejo assim, uma idadezinha, às vezes eles chegam no consultório para mim e querem me mostrar, eu quero te mostrar um vídeo. Daí eles vão no vídeo,
E vão indo para... Eu disse, tá, mas eu preciso assistir. Não, essa parte não é importante. É só aqui que eu quero. É só um recorte. É só a parte que me dá prazer. É só a parte que me interessa. Eu não quero ver todo aquilo ali. Eu não tenho tempo para isso, né? Então, assim, daí eu digo para as crianças. Eles falam, tia Sabrina, mas daí quando que eu vou poder ter videogame, ter celular? Eu digo, isso é brinquedo de criança grande. Né? Então, assim, vamos deixar para quando... Agora tu precisa brincar de construir, de inventar, de criar. Tu precisa inventar, não receber uma brincadeira pronta, né? Mas é porque isso rouba. Ela captura a criança. É um prazer constante que fica ali e ela fica em busca daquilo e cada vez mais. Não tem como isso não refletir na questão da convivência dela, né, nas relações dela no dia a dia. A gente vê assim, Jana, eu vejo nesses 20 anos de consultório, as crianças, quando começou a ver vídeos no YouTube, os vídeos tinham 40, 50 minutos, um vídeo. Então, elas, às vezes, assistiam uma parte, no outro dia assistiam outra. Isso foi diminuindo. Esses vídeos para meia hora, para 20 minutos, para 15 minutos, para 10 minutos, para 5 minutos, e cada vez mais curto. As crianças não toleram assistir um filme. Elas não dão conta. Não. É verdade. E é, assim, uma coisa muito, realmente, assim, nítida, quando a gente, como adulto também, a gente acabou perdendo bastante dessa questão do foco, né, a gente acaba também tendo acesso a esses vídeos curtos e informação muito, muito rápida, e aí, de repente, eu preciso focar, porque agora eu estou fazendo uma pós-graduação, eu preciso estudar um texto, e eu leio um parágrafo, chega no final, já não lembro o que eu li, né? E eu penso assim, se eu, como adulta, que tenho esse discernimento, percebo essa dificuldade, imagina uma criança cujo cérebro não terminou de se formar, porque, assim, o crescimento cerebral, ele é desde o intraútero, mas ele se segue formando até, biologicamente falando, até os 20, 25, né? E nessa fase os dois booms de desenvolvimento, que fala ali da questão da poda neural, né? Então, assim, nos primeiros 2 anos, a criança aprende um monte de coisa, chega com 2 aninhos, o cérebro começa a dar uma podada. Opa, isso aqui eu não vou precisar, aquilo ali eu também não vou precisar, né? E aí, esse mesmo processo começa a acontecer na adolescência, né? Só que como eles estão ficando muito estimulados, eles não estão conseguindo discernir o cérebro não está conseguindo fazer a poda da maneira adequada, né? E eu acho que isso também faz com que áreas do cérebro que são mais responsáveis pelo controle das emoções, pelo pensamento lógico e tal, estão ficando de lado, né? E assim, a gente fala na questão do desenvolvimento psíquico que a criança precisa alternar presença, ausência, ela precisa dar conta disso o tempo todo, porque ela precisa ter um tempo de elaboração. E nesse modo de funcionamento hoje, com a grande quantidade de estímulos, é presença. Eu não tenho tempo de ausência, eu não tenho tempo de elaboração. O vazio incomoda. Então, assim, quando tu fala, né, as crianças frustradas, os jovens, parece que não sabem o que satisfaz, né? Então, assim, a primeira coisa, a gente precisa saber o que eu desejo. O que eu quero? E daí eu também preciso lidar com o que me falta. Eu não posso ser todo, né? Precisa me faltar algo, porque a falta faz esse movimento. Eu ainda não sei isso, então eu preciso estudar, eu preciso aprender, eu quero, essa pessoa vai ser uma mediação para isso, né? Então, assim, isso tudo vai fazendo parte desse processo de crescer. E quando isso não tem, porque daí eu não lido com essa falta. Não, eu não tenho isso, eu não consigo isso, mas eu tenho isso daqui, então eu tapo um buraco. Estou sempre preenchida. E isso dá um vazio muito grande, porque de verdade, né, a gente fala que é uma geração agora que não sabe muito de nada, sabe superficialmente de um pouco de tudo, mas não se aprofunda em nada. E isso é muito perigoso, isso é muito ruim, porque dá uma falsa sensação, né? Quando a gente tem estudos que falam que o QI tem diminuído, né? Então, é a primeira geração que vai ficando com QI inferior, né, a sua geração anterior. Então, sempre se sobressaía
E agora, e o porquê disso, né? Então, a gente precisa pensar muito nisso, porque as telas, elas aparecem desde cedo. Eu sempre penso assim, nossa, mas eu fui uma criança que assistiu TV, né? Eu gostava de assistir, a minha família tinha o hábito de ver TV, né? E daí fico pensando muito nas diferenças, assim. Mas vamos pensar, a gente tinha TV nos canais abertos, porque era o que tinha, né? Então, assim, o desenho era nos canais abertos. Então, tinha o horário do desenho. Então, tu assistia. Tu estava assistindo o desenho, dava um intervalo. Naquele intervalo, tu ia brincar, porque tu não queria ficar ali esperando. Daí, tu já esquecia do desenho, tu não via o final dele. Daí, tu tinha que ficar imaginando como é que tinha sido. Tinha que torcer pro desenho passar um outro dia de novo, para te poder assistir aquele final, né? Então, assim, tinha um tempo de elaboração. Às vezes, o desenho instigava. Então eu vou brincar disso. E vou fazer. E tu não te prendia aquilo ali. Hoje, com essa questão, né, do telefone, o smartphone tá na palma da mão, né, eu levo para todo lugar, então eu tô brincando, mas eu tô ali ligado, eu tô assistindo, eu tô jogando videogame, mas eu tô vendo vídeo ao mesmo tempo, eu tô com a TV, eu tô com o celular, né, não falta, eu não consigo deixar uma brecha. E como tu falou, assim, a gente, enquanto adulto, tem dificuldade, né? Tu tá vendo um filme, chegou numa parte chata, tu pega o celular, tu, sabe, assim, eu vou dar uma olhadinha aqui, daí daqui a pouco daí dá para voltar, coisas que antes não era com a facilidade com que é hoje, né? Daí a gente cria uma bola de neve que só tem aumentado, e a gente vai vendo aonde que vai desembocar no sofrimento das crianças, dos adolescentes, dos adultos, mas que tem começado cada vez mais cedo. E uma coisa que também os profissionais que são responsáveis pela questão da orientação dos adolescentes, na época do vestibular, tal, também muitas vezes eu tenho conversado com algumas colegas que falam assim, não, eu recebo os adolescentes, eles não têm a mínima ideia do que eles querem fazer, e dizem, tia, agora você fala para mim, né? Por quê? Porque o pai e a mãe, né, nós sempre ensinamos, então agora vamos brincar de dominó, então agora nós vamos assistir TV, né, agora então você vai ser administrador de empresa, né, então essa questão da busca, né, pelo que eu gosto, o que eu vou me especializar, o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto, isso é uma coisa que a gente às vezes não está deixando os nossos filhos, né, e talvez isso realmente não esteja acontecendo por conta de que o cérebro deles está ocupado da hora que eles levantam até a hora que eles vão dormir. Sim. Né? É a sensação de que eu preciso escolher algo que eu vou ser feliz e satisfeito o tempo todo. E isso não existe. Não tem como. Toda profissão vai ter os seus desafios, todas as relações vão ter momentos conturbados, só que assim, se eu estou vivenciando uma realidade, né, que sempre tem alguém para resolver para mim, sempre tem alguém que vai, não, isso não, calma, tu não precisa lidar com isso, né? Então eu tenho uma falsa ideia de que tem que ser uma profissão plena, tem que ser, e assim, não, a gente tem que gostar muito do que a gente faz, a gente tem que se realizar dentro daquilo, mas um trabalho é diferente de um hobby, né? Então assim, eu vejo muito no consultório com os adolescentes que estão aí no ensino médio, essa confusão, não, eu gosto muito disso, então eu quero trabalhar com isso. Mas isso vai ser uma profissão ou isso é um hobby? Então, a gente tem que ir desmistificando algumas coisas, clareando algumas coisas para eu entender, né? O que eu gosto, o que eu vou ser capaz de fazer, lidando com os desafios disso, né? E assim, em relação falando agora de ansiedade clínica, né? A gente também tem visto um boom de diagnósticos, neurodiagnósticos, né? Então, a ansiedade, muitas vezes, ela pode ser tratada como uma entidade sozinha, mas ela pode vir associada também com outras psicopatologias, como hiperatividade, déficit de atenção, autismo, né? Em seus diferentes graus. E tem como, do ponto de vista psicológico, assim, a gente perceber, assim, não, eu acho que essa ansiedade realmente está associada com alguma coisa de base, ou, não, essa ansiedade, ela me parece mais ambiental, e claro que isso é uma coisa que a gente, às vezes, ao longo de vários encontros e terapias, a gente consegue discernir, mas tu consegues, assim, perceber de uma maneira um pouquinho mais grosseira, assim, opa, esse tipo de característica é uma característica mais relacionada
eu acho que esse aqui vai precisar de medicação porque não é ansiedade simples. Sim, a gente observa muito do funcionamento da criança e da família, né? Então, assim, isso a gente vai entendendo muito dentro desse ambiente, qual é a realidade que tem ali e principalmente do sofrimento que a criança traz, né? Então, assim, a gente precisa pensar na ansiedade na questão do quanto de prejuízo que ela traz, né, para aquela criança, né? Sendo no ambiente familiar, social, na questão escolar, né, a questão do sono, da alimentação. Então, assim, ela está num sofrimento muito grande, né? Então, a gente precisa pensar sempre nisso. Nesse momento, para ela dar conta, eu preciso de uma intervenção medicamentosa. Mas, sempre, Jana, tem a mudança ambiental, sempre tem, sempre os hábitos, a organização, isso tudo está sempre associado. Não tem como a gente pensar, eu vou entrar com a medicação e isso vai resolver tudo. Não, tem conflitos aí, tem um funcionamento aprendido aí, né, um padrão de funcionamento que vai se estabelecendo e que a gente precisa, o quanto antes ir organizando, ressignificando para que isso não perpetue lá na vida adulta, né, para que a gente consiga lidar com isso no futuro de um jeito diferente. Mas a medicação se faz necessária em alguns momentos, mas sempre precisa, assim, pensar nisso, assim, tempo de uso de telas, uma higiene do sono, né? Então, assim, quanto mais autonomia tem, né? Então, assim, a gente sabe que tem as fases do desenvolvimento, os medos, né? Então, assim, tem medos que cada etapa do desenvolvimento é bem padrão, assim, nossa, tá com muito medo disso, dessa situação, a gente já consegue entender, opa, tá passando por isso, é período de alfabetização, mudança na escola, né? Então, assim, tem várias coisas que a criança vai apresentando como sintoma, mas daí a gente percebe, opa, mas isso está potencializando essa situação, isso seria nessa intensidade, né? Com esse tipo de suporte isso daria, mas não, isso não se desenrola, né? Então, assim, a gente não consegue uma evolução, então é um sofrimento muito grande, e o que me assusta muitas vezes e preocupa é que é cada vez mais cedo. Então, e principalmente os pais pensando na medicação como uma alternativa muito cedo, né? E eu acho que pensando no que a gente está falando agora, talvez essa questão dos pais quererem uma resposta rápida é justamente porque eles também têm esse funcionamento de gratificação, de resposta rápida, né? Então, eu penso que quando temos uma criança que tem um sintoma associado à ansiedade, eu acho que o tratamento não vai ser só da criança, independente de ser com terapia, com farmacologia e tal, é a família inteira que vai ter que se enxergar, né? Vai ter que se enxergar, vai ter que verificar o que está acontecendo. Porque a questão neuropsíquica, assim, no sentido de que o comportamental, não só do dia a dia, mas também, assim, as vivências que aquela mãe teve que está transferindo para aquela criança, o relacionamento daquele pai, daquela mãe que também refletem de alguma maneira, né? Então, eu fico sempre, assim, sempre quando a gente conversa sobre pacientes ansiosos e que eu sugiro terapia, muitas vezes a gente escuta assim, mas isso aí não adianta nada, isso aí é muito tempo, isso é tempo perdido, não vou ter resposta. Mas a gente sabe que a terapia, quando bem indicada no início da vida, ela pode ter um reflexo na vida inteira da criança, né? Eu não vou esperar essa criança ter um transtorno alimentar grave ou ter uma ideação suicida para depois ter que resgatar coisas que às vezes lá no início a gente tivesse abordado, a gente conseguiria, né? Sim. E eu vejo que o papel de vocês como terapeutas, eu como pediatra também, mas as psicólogas de uma maneira geral, elas têm muito essa capacidade de puxar a orelha com delicadeza, né? Porque acontece de, às vezes, aquela família, de novo, tá ali no automático e, meu filho faz xixi na cama e eu não consigo resolver isso e tal. E a psicóloga diz, gente, mas tem que tirar a fralda, né? Então, às vezes é uma coisa simples, mas alguém de fora tem que vir e te falar, né? A gente conversa sobre, às vezes a gente ter que passar informações ou conversar com as famílias de uma maneira que elas não curtem. Muitas vezes eu sou um pouco incisiva, né? Já me falaram assim, a senhora é muito braba, né? Mas eu acho que o nosso papel em alguns momentos é ser aquele pêndulo que diz, não,
agora nós vamos ter que, ou é assim, ou não vamos por esse caminho. Às vezes o óbvio precisa ser dito, O assim, óbvio. né? E não adianta, assim, às vezes na tua casa, tu falando aquelas palavras para as pessoas do teu círculo, não vai fazer o mesmo efeito de tu falando como profissional. Sim, né? Porque tem que causar um estranhamento, sabe? Aquele funcionamento, tá lá, a criança, o adolescente, às vezes, 11, 12 anos dormindo com os pais, e a gente diz, mas como assim? Né? E aquilo tem que causar um estranhamento, porque é tão normal, porque a gente está tão acostumado, mas aqui em casa é assim, né? E daí quando a gente começa a se interrogar, né? Em relação àquilo, nossa, mas não é assim na casa de todo mundo? É isso mesmo. E outra coisa que assim, eu ainda também gostaria da gente falar um pouquinho, era da questão do efeito das mídias sociais sobre o cérebro das crianças, assim, né? Então, essa questão da ansiedade pela comparação, né? Pela exposição a ambientes estranhos, porque eu sempre digo, não adianta a gente manter a criança segura no seu quarto, com proteção a 7 chaves, a gente está blindando essas crianças para não se machucar, para não correr o risco de ser assaltado, atropelado e tal, mas aí eu deixo a porta aberta para a criança assistir o que ela quiser, para ter contato com qualquer estranho, que hoje em dia a gente tem isso muito, né? A gente sabe que a mídia social ela ajuda em muitos aspectos, mas ela traz um acesso, muitas vezes, completamente inadequado, né? Sim, muito, né? E daí aí a gente tem que pensar do tempo de tela, o lugar de uso, né? Então, assim, eu vou deixar... a gente sabe que as crianças menores se indica que não usem tela, né? Até 2 anos ali. Depois dos 2, né? Então, isso muito supervisionado, muito monitorado que vai assistir. A grande questão que eu digo ali, a partir do momento que a criança é alfabetizada, então ela precisa menos desse adulto. Então, ela tem essa porta aberta. Então, muitas vezes a gente acredita que ela está segura. Não, mas ele só está assistindo coisinha, né? Boba, não é nada, né? Mas, assim, ali tem muitas vezes um outro adulto oferecendo alguma coisa, falando coisas, né? Então, assim, a gente precisa estar muito atento e supervisionar demais isso, né? O que está acessando, o que está jogando, quais vídeos está vendo, né? Porque às vezes um joguinho, tem assim vários jogos que eles parecem bem inofensivos, bem bobos, mas assim, o que vem por trás aí disso? Qual é a construção que tem ali, né? Então, assim, a gente precisa muitas vezes, então eu quero permitir, eu preciso ver o que está acontecendo, como é, né? Porque o que vem associado àquele jogo, daí é vídeo no YouTube, daí o que vem naqueles vídeos, como é manipulado, quais são os assuntos que são abordados ali, porque vem de uma forma muito sutil, que vai trazendo uma normalidade. Parece, não, mas é sempre assim, todo mundo isso é normal. E não é, tem coisas que a gente precisa sempre avaliar. Isso está de acordo com os valores da minha família? É isso que eu quero que chegue no meu filho, né? Na minha filha? Então, assim, a supervisão do adulto é sempre essencial. Então, assim, e não é, então eu tenho que ver tudo que falou, tudo que conversou, tudo. Não, mas eu preciso estar atento ao que está acessando, o que está consumindo. A gente sabe que para as meninas o impacto das redes sociais é muito maior, né? Assim, essa questão da comparação, né? Da autoestima. Então, a gente vê, antes assim, era a partir dos 12, 13, que vinha muito forte isso, assim, da questão da estética do corpo, de um ideal de beleza. Hoje eu já vejo isso no consultório de meninas de 6, preocupadas, mas olha a minha barriga, olha a minha perna. E da onde? Isso, é do que está consumindo ali. Então, assim, para as meninas, as redes sociais, ela é muito mais nociva, né? Para os meninos, a gente sabe que aonde pega? Nos jogos online e na questão da pornografia. Não que as meninas não acessem também, mas os meninos vêm com uma intensidade muito maior. E isso traz muitos prejuízos, né? Para ver. E uma coisa que às vezes as famílias alegam, mas ele está jogando online, então é porque hoje em dia as crianças só socializam assim, né? E eu acho que é muito diferente um menino fazer amizades online do que um menino fazer amizade, né? Uma criança fazer amizades no olho, né? E eu acho que a gente não pode tolerar que, então, mas ele tem muitos amigos no videogame, ele joga todo dia. Acho que a parte ruim, né, dessas
desses jogos online, a gente sabe que também vem muita coisa associada, né? Então, a gente tem visto isso no dia a dia, a questão de tráfico de influências negativas, né? É material pornográfico muito cedo, o bullying, né, virtual, que hoje em dia o bullying é uma coisa muito mais intensa do que era quando nós éramos, né, jovens. Então, realmente, até a questão do jogo online, que é uma coisa que com os adolescentes é quase, não dá pra gente dizer que não façam, né? Mas é uma coisa que a gente não pode deixar isso substituir ir na casa do amigo, às vezes até o amigo ir lá na casa do outro para os dois jogar FIFA, um sentado do lado do outro, é melhor do que os dois estarem jogando FIFA, um em cada canto da cidade. Com certeza. Uma porque, assim, hoje com a forma o mecanismo que se estabelece daí nessas relações virtuais, tu fez uma coisa que eu não gostei, eu te bloqueei. Então, eu não dou um espaço para te explicar, para te justificar, para dizer o que tu pensou. Então, de novo, a gente não tem a elaboração do que aconteceu ali, né? Então, eu te excluo, eu te bloqueio, eu não quero mais falar contigo, né? Então, isso gera uma angústia muito grande mesmo, assim. Então, eu concordo, assim, traz para jogar junto, né? Vamos viabilizar que isso aconteça. Não que a gente não possa jogar uma vez ou outra online também, mas não ficar só nisso e não ficar só nesses amigos que são virtuais. Então, assim, que tenha a oportunidade de estar presente. Essa presença, ela faz toda a diferença, né? Porque daí rola outro assunto, né? Hoje, o que eles fazem muitas vezes, estão jogando e estão com o celular em chamada, para ir tentando conversar, né? Ao mesmo tempo, como uma forma de interação. Isso eu fico muitas vezes me questionando, e questiono os adolescentes também, né? Porque é um recurso que eles também criaram, porque a gente, enquanto adulto, também limita muito. Não quero ninguém aqui em casa. Não, vai dar trabalho. Não vai para casa dos outros, né? Então, assim, de novo, eles tentando, de alguma forma, dar conta de questões nossas, né? Então, a gente precisa pensar, a criança faz barulho, a criança incomoda, ela dá trabalho, é um tempo da infância, né? Então, assim, para tentar encerrar um pouquinho esse nosso papo, que eu acho que a gente podia ficar conversando umas 3 horas, né? O que nós, como pais e mães, assim, de crianças pequenas e adolescentes também, do ponto de vista profissional, assim, o que tu acha que, assim, é fácil não, mas é mais factível no nosso dia a dia de hoje para tentar fazer com que os nossos filhos freiem um pouquinho esse ritmo desenfreado de ansiedade, preocupação e tal, e voltem a ser um pouquinho mais crianças? Então, assim, a gente precisa pensar em retardar ao máximo o acesso às telas, assim, no sentido de uma forma independente, né? Então, que a criança tenha o seu celular, o seu tablet, né? Então, assim, não que ela não vá usar, mas, assim, se a gente adia ao máximo isso, é algo que a gente contribui, pensando que daí essa criança precisa brincar, ela precisa de espaço, de tempo livre, de outras crianças, de disponibilidade, né? Então, assim, a gente precisa muitas vezes pensar que a gente saiu de um extremo, foi para outro, e agora a gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio para ter menos prejuízos. Então, aí é um ponto. A partir do momento que os adolescentes têm, retardar ao máximo a questão do acesso às redes sociais, né? Então, assim, limitar, monitorar, né? Que a gente consiga criar com eles uma conscientização. É aquilo que eu falei antes, assim, é difícil porque a gente vai remando contra, né? Então, assim, mas todo mundo tem, né? O meu filho mais novo ganhou o celular agora no final do ano com 13, né? Até então não tinha. Então, a gente tinha toda uma organização de, como vai fazer isso acontecer? Sai de um lugar, pede para alguém avisar, o Dudu tá saindo, chega na escola, avisam, o Eduardo chegou, e não sei o quê. Então, assim, a gente, vamos usar essa rede de adultos aí, funciona, dá certo, né? Então, assim, a partir do momento que teve esse aparelho, que tem isso, supervisionar, monitorar muitas conversas sobre aquilo que vai chegar via internet, porque vai chegar. Então, assim, a gente precisa conversar e não culpar o adolescente ou a criança. Mas como tu viu isso? Como tu fez isso? Tá ali. A curiosidade existe, sempre existiu. Então, né, mas
Tu pesquisou, então tu queria saber o que tu quer saber? Conversar. A gente precisa dar conta de falar, né, com os adultos sobre violência, sobre a sexualidade, sobre a forma de tratar as pessoas, né? Então, isso tudo a gente precisa fazer. E, deixa eu pensar. Eu acho que a questão também na rotina, eu acho que isso, né? Eu penso que um movimento que talvez a gente devesse, sim, tentar incentivar também o mais tempo para brincar na escola, né? Porque a gente vê, assim, crianças que os recreios são de 20 minutos. Né? Criança do 3º ano da escola fundamental em diante, eles têm que escolher, ou eles comem ou eles brincam, né? E as brincadeiras, muitas vezes, são supervisionadas. É aquela coisa do, não, eu não posso deixar que você ganhe, aqui a gente vai fazer um jogo diferente para não ter vitoriosa. Então, assim, a brincadeira não supervisionada, num ambiente seguro, né? E eu penso que uma das alternativas seria criar um tempo disponível nas escolas. Então, por exemplo, assim, toda sexta-feira, o último período, ou, né, enfim, um período de contraturno, para que as crianças procurem a escola para brincar, né? Claro, vai propor atividade e tal, mas ter um tempo para brincar, né? Acho que é importante também valorizar a atividade física, né? A gente sabe que tem escolas, inclusive aqui na cidade, que no ensino médio não tem mais educação física, né? E assim, que dá pouca importância para atividades, para... criança gosta de desafio, né? Gosta de, vamos ver cabo de guerra, né? Eles não sabem mais ter esse tipo de trabalho em equipe, e é uma coisa que eles vêm mega divertidos num dia especial, e aí, ao invés de a gente transformar isso numa coisa mais frequente, parece que está se tirando isso dos currículos, né? Então, a gente sabe que, né, em países, Estados Unidos, Canadá, eu acho que eles já estão tendo esse movimento, né, do livre brincar, que é uma coisa que, se a gente não tem um ambiente seguro na nossa região onde a gente mora, mas a escola onde eles estão seria um ambiente seguro para a gente também tentar levantar essa bandeira. Talvez a gente não consiga fazer isso em todas as escolas, mas plantar uma sementinha, né? Com certeza. E pensar que, assim, a gente sabe que as crianças, os adolescentes, eles têm um nível de atenção muito maior após uma atividade física. O mexer o corpo, entrar em movimento, isso reflete na questão da aprendizagem. Então, assim, muitas vezes proporcionar mais momentos assim vai ter uma qualidade e um aumento nessa questão do ensino, né? Então, a gente precisa entender isso e essa dinâmica, né? A questão também da qualidade do sono, né? De não fazer de conta que, tá lá usando o celular de noite, mas eu faço de conta que não vejo. Não deixar o celular no quarto, né? Então, assim, deixa num outro ambiente, se organiza de outra forma com o despertador, né? São essa coisa das notificações, né? Então, eu recebo notificação de tudo, de joguinho, de tudo. Isso é uma enxurrada e não tem como estar com atenção plena em alguma coisa, se tu tá o tempo todo, né, achando o que tá vindo ali. Então, assim, são pequenas coisinhas que vão junto dar um monte, né? E eu acho que realmente, assim, proporcionar o ócio, né? Proporcionar o desligar, porque é muito engraçado, e isso acontece contigo também, assim, no meu consultório, quando os pais vêm com as crianças, muitas vezes estão esperando ali na sala de espera, tem brinquedos e tal, mas invariavelmente um outro pai acaba dando a tela, porque tá precisando esperar. Quando eles entram no consultório, obviamente a gente pede para desligar. A criança se entrete com coisa muito, olha, mas ele tem um igual, ele não brinca em casa. Se a criança tem a opção do mais fácil, por que ela vai se interessar por outras coisas, né? Então, assim, a gente tem que dar essa oportunidade. Hoje em dia, cada vez mais tem se falado o tempo, assim, o não acesso à tela quando a criança é muito jovem, mas quando a criança tem ali entre 2, 3, 5, 7 anos, é muito mais a qualidade e a forma com que a gente oferece essa tela, né? Então, assim, o desenho, o momento certo, o tipo de desenho que a criança está recebendo. Então, hoje em dia, muitos vídeos muito coloridos. Temos hoje já opções que são menos impactantes, né, no cérebro da criança, longe do horário do sono, né? E assim, mas aí eu deixo a televisão ali ligada, ele não dá bola. Que bom, então desliga, né? Agora, se ele fica ali vidradinho no tablet, pode ficar 2 horas que ele não tira o olho, né? E isso é uma coisa que a gente tem que voltar a perceber, que a gente não está dando
oportunidade para a criança desligar. E talvez a gente também precise desligar, né? E precisa muito. Não adianta eu dizer, meu filho não pode usar a tela e eu tô com o meu celular na mão o tempo todo, né? Aí mesmo a gente trabalhando com o celular, e eu acho que, sei lá, muita gente hoje em dia depende dele no dia a dia, mas quando a gente está com os filhos, a gente tem que desconectar um pouco, né? E na minha casa, a gente tinha um tempo que, quando os meninos eram menores, que a gente usava o celular quando eles iam dormir ou usava o celular quando a gente ia ao banheiro. Porque aí, assim, eles não tinham aquela vivência de que o pai e a mãe estavam o tempo todo acessando o eletrônico, né? Todos os momentos da infância e da adolescência vão se tornando desafiadores, porque vão surgindo mais coisas, mas se a gente consegue se antecipar e principalmente assim dar a opção da criança desenvolver a criatividade, desenvolver um hobby, né? Gosta de um instrumento, gosta de pintar, gosta de escrever, gosta de... Às vezes, assim, faz um curso de programação online. Muitas vezes é tela, mas está exercitando outro tipo de atenção, né? Então, acho que a gente tem que saber frear, mas também saber que dá para a gente ofertar de uma maneira mais segura e principalmente eu acho que olhar para a gente mesmo, né? Porque se os nossos filhos estão nesse ritmo, é possível e bem provável que a gente também esteja nesse ritmo. E se a família toda desacelera, eu acho que a gente aí tem um caminho bem diferente a ser seguido de uma infância mais saudável. Com certeza, com certeza. Isso vai fazer toda a diferença. Bina, só tenho a agradecer, né? Acho que a gente teve um papo muito legal, acho que tinha muito mais coisa para conversar, né? Tinha um roteiro ali que a gente tinha conversado, mas acho que daria para falar mais um podcast, quem sabe fazemos mais um. Eu acho que agora a gente tem que realmente ouvir esse nosso puxão de orelha e desligar esse celular, quem está assistindo o podcast no celular, desligar esse celular e ter uma conversa olho no olho com seu filho e perguntar como ele está se sentindo, o que ele está precisando, se ele está precisando da gente, de que maneira que a gente pode trazer essa conexão de volta. A gente sabe que quando a gente às vezes se perde nesse mundo louco, a gente não está fazendo isso de propósito, mas quando a gente escuta algumas coisas que a gente não está acostumado a escutar e tenta aplicar elas, com certeza as crianças também vão perceber esse reflexo e vão conseguir dormir um pouquinho menos ansiosas. Muito obrigada. Espero vocês no próximo podcast e cuidar da criança e cuidar da família.